Bom dia, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao programa Mão na Massa, onde eu mostro na prática como ter uma casa organizada e a bagunça nunca mais voltar. Eu sou a Débora Dias e o tema de hoje é. Pananana, adoro fazer um suspense! O tema de hoje é deixe de ser escrava da sua casa e a torne numa aliada. Então, e sobre o que é este tema, né? Sobre o que vamos falar hoje? Vamos falar sobre ter controle daquilo que você tem em casa, das coisas que você tem em casa. Porque quando você não tem controle das coisas que você tem em casa, você acaba se tornando escrava dela, porque aí as coisas não fluem, as coisas não funcionam do jeito que você gostaria. Então, por isso que o tema de hoje é deixar de ser escrava da sua casa, que é controlando aquilo que você tem em casa. E assim, uma das coisas que o meu mentor dizia, que eu gosto muito de, por acaso eu demorei assim um tempo para entender as coisas, mas depois que eu coloquei em prática esse método de organização que eu ensino, aí eu entendi o que queria dizer quando ele dizia que você diz cadeira e a cadeira aparece. Então, o que significa isso? Que é quando você quer alguma coisa, aquela coisa acontece. Não tem nenhuma outra coisa que algum imprevisto. Claro que acontecem imprevistos, né? Mas eu tô falando na sua casa, quando você não controla os objetos, as coisas da sua casa, sempre tem um empecilho, sempre que você vai fazer alguma coisa não dá certo, sempre. Então isso é constante. E aí o que ele quer dizer? Que é quando você diz cadeira, a cadeira aparece, é porque realmente aparece mesmo, não é uma cadeira, mas qualquer coisa que você queira dentro de casa, você diz, como se você dissesse e ela viesse aqui parar nas suas mãos. É claro que ela não vem parar nas suas mãos, mas você sabe exatamente onde elas estão. E aí que é bem diferente do que você não conseguir fazer o que você quer, por estar constantemente acontecendo coisas que fogem do seu controle. Olá, maninha, tudo bem? Minha maninha Silvia tá aqui. Um beijo gigante. E aí, depois da live de hoje, Curly, a Ana tá aqui também. Beijinhos, Ana, minha linda. Então, depois da live de hoje, você vai saber de uma forma simples como ter controle da sua casa. Que aí você vai poder colocar em prática hoje mesmo as coisas que eu vou ensinar hoje pra você, tá bom? Combinado? Mas é pra pôr em prática, hein? Então, vamos lá. Eu sempre gosto de dar assim um exemplo que é para vocês de coisas que aconteceram realmente na vida real, coisas que aconteceram com pessoas que eu ajudei. Então, uma das pessoas que eu ajudei, ela comentou que um dia o marido dela perguntou para ela onde é que estava a cestinha dos temperos. E aí, isso para te mostrar, para te dizer como é que um exemplo claro de como é que isso funciona, de você ter controle sobre as coisas em casa, você saber exatamente onde é que as coisas estão. Então ele chegou nela e perguntou assim: onde é que está a cestinha dos temperos? E aí ela nem saiu do lugar e disse para ele exatamente onde é que estava. E aí ele pegou, foi lá, né? Conseguiu encontrar, super fácil, e voltou assim admirado, dizendo para ela assim: "Nossa, valeu a pena, hein? Continua fazendo aí essa organização". Nossa, isso foi assim o máximo. Quando ela me contou isso, eu falei assim: "Sério? Que legal!" Tipo, porque para você, quando você, geralmente o que acontece em casa, né? Quando alguém pede alguma coisa ou quando alguém pergunta de alguma coisa para você, você não tem certeza absoluta. E aí, geralmente, o que acontece? Você se levanta, você para aquilo que você está fazendo e vai lá buscar tal coisa. Então, a partir desse momento, eu tenho certeza que o marido dela já não vai mais perguntar para ela onde é que estão as cestinhas de temperos, porque da próxima vez ele vai se lembrar. E aí, o que isso acontece? No início, ela diz isso, depois ele vai sozinho, já não precisa mais perguntar para ela. Então, ele não deixa, ele nem interrompe ela para perguntar e nem ela tem que se levantar, parar aquilo que ela está fazendo para ir lá pegar, porque não sabe ao certo o lugar onde é que está. Que faz uma ideia, tem uma ideia vaga do lugar onde está. Que é bem diferente, né, do que você saber exatamente onde está e você dizer para a pessoa, olha, pega na segunda gaveta, assim, assim, assado, lado direito, na parte do fundo, entendeu?
é completamente diferente. E aí você pode até estar pensando assim, ah, mas isso é impossível saber, com a quantidade de coisas que tem em casa, isso é impossível você saber onde é que está tudo em casa. Porque na casa tem assim mil e uma coisas, né? Quando você começa a mexer, as coisas parecem que brotam, né? Vão saindo, 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 saindo. Por isso que quando se fala em organização, a maioria das pessoas, isso vai dar muito trabalho, deixa para depois. Aí fica deixando pro verão, ou para primavera, ou pro inverno, ou para virada do ano, e fica sempre empurrando com a barriga, porque a casa tem muitas coisas. Então, você pode até pensar, isso é impossível conseguir saber exatamente onde é que as coisas estão. Só que eu conheço uma forma de simplificar as coisas, que aí vai funcionar, que vai te ajudar a se lembrar de qualquer coisa que seja na sua casa e vai sem esforço nenhum, que vai funcionar assim como se fosse um gênero de um mapa mental. Quando você pensa numa coisa, quando você quer uma coisa, você associa outra, que essa outra vai te levar para o lugar assim no local onde está assim com muita facilidade, porque uma coisa puxa a outra. Você diz, deixa eu dar aqui um exemplo, alguma coisa assim, que a gente organiza por categorias, né? Então eu posso pensar numa categoria, eu quero uma coisa específica. Deixa eu ver o que. Eu quero uma coisa específica de spa. Quero uma coisa específica de spa e aí não, eu quero, por exemplo, o sais de banho. O que o sais de banho é para quê? É para relaxar, é tipo spa, entendeu? Aquele seu momento spa, né? O seu momento relax. Então você vai pensar no sais de banho, logo você vai chegar àquela grande categoria que é do spa, que tem várias outras coisas, né? Que aí depois a subcategoria spa se divide em várias outras coisinhas, que são os óleos, que são as velas, que são todas as outras coisas, as escovas ou massageadores. E aí, a partir daí, você vai chegar. E se estiverem todos juntos, então você consegue chegar facilmente lá. Por exemplo, isso dos temperos, ela certamente que estava no local onde ficam todas as coisas relacionadas com o tempero, tudo aquilo que ela utiliza na hora que vai utilizar o tempero, utiliza outras coisas, então tá lá muito simplificado, que rapidamente ela consegue assim lembrar onde é que está e conseguir falar para outra pessoa e buscar sem se levantar. E aí, um dos maiores erros que acontece na hora de organizar a casa é não ter um lugar fixo para cada tipo de coisa. Como as coisas ficam. O problema é que ter vários locais para o mesmo tipo de artigo. Então fica uma coisinha ali, outra coisinha aqui. E aí, quando uma coisa não tem lugar certo, qualquer lugar serve. E aí, o que acontece quando se mora com outras pessoas? Porque a maioria das pessoas que eu conheço moram com outras pessoas. Agora já não tô mais assim naquela minha fase assim de que eu morava sozinha e eu morei pouco tempo sozinha. Mesmo assim, quando eu era mais nova, eu morava com amigas. Então, o que acontece quando não tem um lugar certo e qualquer lugar serve? Então, cada pessoa vai colocar no lugar que é mais conveniente para ela. Então, eu acho que fica bom num lugar. Aí a minha amiga acha que vai ficar bom em outro lugar. Ou meu marido acha que fica bom em outro lugar. Depois, a ajudante aqui de casa, a fadinha, ela vai achar que fica melhor em um outro lugar, porque é mais conveniente para ela. E aí as coisas andam rodando pela casa, cada um vai colocando ali no lugar que acha melhor, né? Só que aí chega uma hora que vira uma bola de neve. Aí você vai ter que sair, tipo, apagando incêndio, que é quando você começa, não chega aquela fase que você já não encontra mais nada, e aí o que você vai fazer? Você vai pegar aquela parte ali que não encontra mais nada, mais uma vez, vai organizar por local e não por tipo de artigos. E aí, quando você está terminando o lugar, o outro já tem que apagar incêndio de novo. Aí você vai assim, aí você passa a sua vida nisso, e aí você vai apagando incêndios pela sua casa, né? É um cantinho ali, é uma gaveta aqui, é um armário aqui, às vezes uma divisão da casa. Então você passa o tempo todo nisso, fazendo isso. Só que você continua sempre apagando, está sempre apagando fogos e organizando de um lado, de outro, e outro, e outro. Só que aí eu quero te dizer para você não se preocupar, porque eu tenho uma solução para você.
Pois é, que aí para você ter o controle da sua casa, para você tornar ela na sua aliada, né? Que é o nosso tema de hoje, para você conseguir, ao invés de como se ela estivesse escondendo as coisas de você, né? Porque quando você não encontra as coisas, quando as coisas não estão do jeito que você gostaria, parece que a casa esconde as coisas de você. Por isso que eu trouxe aqui tornar a casa nossa aliada, porque aí o que que ela vai fazer? Ela, ao invés de esconder as coisas de você, ela vai guardar as coisas para você, e aí quando você precisar é como se ela estivesse entregando ali, ó. Você precisa de uma coisa, você chega numa gaveta e pega exatamente aquilo que você quer, sem afastar nenhum, sem ficar procurando, sem as coisas andarem, criarem pernas. Então é como se ela estivesse guardando para você ali, cada coisa tem um lugar fixo, um lugar específico. E aí é como se a casa estivesse ali preparada, tudo para a tua rotina, para as coisas que você vai fazer no dia a dia. E aí você chega, simplesmente pega aquilo que você precisa e utiliza. E aí, como é que a gente vai fazer isso, né? Que é aquela expressão lá que o meu mentor utiliza, que é disse cadeira e a cadeira aparece. Então, primeiro de tudo, é você organizar por tipo de artigos e não por local. Como eu já falei, né? Que o maior erro é não organizar por tipo de artigos, então vamos organizar por tipo de artigos. E aí, só dessa forma que você vai conseguir saber exatamente onde está tudo em casa, porque se cada tipo de artigo fica espalhadinho, né, num cantinho, no outro, no outro, no outro, você não vai conseguir. Então, você tem que organizar por tipo de artigos e vai seguir o passo a passo que eu vou te mostrar aqui, que eu vou te dizer aqui. Na verdade, como hoje é mão na massa, aí eu vou te mostrar como é que se faz. Então, já que estamos falando de spa, eu tenho aqui trouxe aqui alguns artigos de spa para a gente fazer aqui uma organização. Eu fiz aqui uma baguncinha, joguei tudo, misturei tudo, quase tudo, né? Então, deixa eu pegar aqui para mostrar o que que eu tenho. Olha o tanto de coisa, tá até pesado. Ai, tem muita coisa aqui. Então, o que que tem aqui? Eu tenho flores, porque flores também eu utilizo para colocar nos sais, para fazer assim um sais bem cheiroso e com flores, flores secas. Tem aqui. Tem o que? Musiquinha também eu vou sugerir, por isso que eu trouxe aqui os CDs e trouxe aqui difusor também, que tudo que está relacionado com spa eu trouxe. E que eu vou sugerir aqui uma coisa para vocês. Bom dia! Olha, a Isete está dizendo que aí, que em casa é exatamente assim. Pois é, na maioria das casas, até inclusive comigo, antes de conhecer esse método, e olha que eu sou uma pessoa super organizada, sempre me considerei uma pessoa super organizada. Só que antes de conhecer esse método, não tinha jeito, as coisas acabavam sempre voltando. Por quê? Eu não organizava por tipo de artigos, eu deixava dessa forma. Então, acontecia sempre isso, voltava sempre a bagunça. Então, a ideia aqui é que a bagunça nunca mais volte, que é a minha promessa, né? Aquilo que eu sempre falo para vocês, que é aquela bagunça, não que as coisas você vai tirar do lugar, elas vão voltar levitando para lá, para o lugar dela. Mas não, eu vou se limpar, se autolimpar e voltar para o lugar. Isso seria maravilhoso, né? Mas eu tô falando daquela bagunça que sempre acaba voltando e você é obrigada a parar o teu dia, parar aquilo que você está fazendo para organizar. E aí, olha, então CDzinhos, que daqui a pouco eu vou sugerir aqui uma coisa para vocês fazerem, que aí tudo que está relacionado com spa eu trouxe. Tem aqui o difusor, tem óleos, tem aqui, isso aqui é palo santo, tem aqui uma bolinha também de quartzo. Tudo que for relacionado com spa, o primeiro passo é você escolher um tipo de artigo, né? Então, e aí eu tô mostrando aqui aquilo que eu tenho aqui, que foi o artigo que eu escolhi, foi de spa. E aí o que vai acontecer? O segundo passo é você juntar todos os artigos de spa num único local, que eu já tô fazendo aqui o segundo passo, já tô mostrando para vocês. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar pela casa toda, tudo que é relacionado com spa, e aí você vai trazer para um único local do jeito que eu fiz aqui, que eu trouxe tudo aqui, ó. Tem aqui a minha almofadinha com sementes para fazer calorzinho. Tem aqui óleos essenciais. Eu deixei aqui assim, gente, porque eu tenho muitos óleos essenciais.
Então esse aqui já é o próximo que eu vou mostrar para vocês, mas já para vocês verem aqui, olha, a quantidade de óleos que eu tenho, mas eu já mostro aqui. E aí, já que é para trazer tudo, eu trouxe tudo. Eu vou só tirar os óleos essenciais daqui, que depois eu vou mostrar num outro passo também que vai ser super importante. E aí, o que eu tenho aqui? Tem aqui uma escova de esfoliação. Tenho isso aqui, é uma pedra que eu coloco aqui coloco aqui assim o palo santo aqui, para ele ficar queimando, ó, tem até um aqui com a pontinha assim. Então você traz tudo, vai juntando tudo num único local, procura pela casa toda, todos aqueles locais que tem artigos de spa, pensa tudo aquilo que... O artigo de spa é o que, na verdade? É tudo aquilo que é para você relaxar, para você se cuidar, para você, por exemplo, pode ser até máscara de cabelo, eu trouxe aqui máscara de rosto, tudo aquilo que for relacionado para se cuidar, para se embelezar, mas aquela coisa que você faz, por exemplo, uma vez por semana, então você traz tudo, que é tudo assim para você ter aquele momento relax, aquele momento assim, sabe? Só seu. E aí você traz tudo, tá bom? Só seu, quer dizer, pode ser com outras pessoas também, né? Fazer em conjunto isso também é bem gostoso. E aí tem aqui os sais, tem bastante coisa pra gente fazer hoje. Tem aqui umas luvinha de esfoliação também. Tem aqui uma escovinha para os pés. Tem aqui um massageador. Nossa, massageador, gente. Eu nem vou fazer aqui, isso eu vou começar a me encolher toda. Mas é muito bom esse massageador. E aí eu tenho aqui também um massageadorzinho pro rosto, que aí tira essa peça aqui. E aí encaixa, esse aqui é massageador de rosto, que aí eu vou lá fazer aquele... Que é daquelas coisas que a gente só faz, assim, uma vez por semana, né? Que é pra se cuidar, pra ter aquele momento especial. E aí, por que eu trouxe, né, esse tipo de artigo hoje? Que eu escolhi esse tipo de artigo de spa? Porque esse é daqueles tipos de artigos que se você vai pegar uma coisa, não encontra, depois você vai pegar outra, não encontra, depois você vai... E aí o que acontece? Qual que era o teu objetivo na hora de pegar alguma coisa, uma máscara para o rosto, uma máscara para o cabelo, de fazer uma esfoliação? Qual que era o seu objetivo aí? O seu objetivo era se cuidar, era relaxar. E aí quando você começa a não encontrar essas coisas, o que acontece? Você começa a ficar irritada, já não encontra, e aí se tem alguma coisa que falta que você tinha já idealizado lá, o teu dia de spa, e aí você, por exemplo, imagina que eu quero tomar um banho de banheira e não encontro os sais. E aí, imagina que eu até enchi a banheira já com água e vou lá procurar os sais, não encontro. Então, isso já vai começar a irritar, já vai começar ali a gerar um estresse, e aí eu posso até acontecer o quê? Posso até desistir de tomar o banho. Não, eu quero tomar banho de banheira com sais, não quero tomar banho de banheira só sem sais, entendeu? E aí, ou por exemplo, os óleos essenciais, que eu tenho vários óleos essenciais. Aí imagina que eu penso assim, geralmente, dependendo do estado de espírito, né? Assim, o humor, a gente, por exemplo, quer estar com vontade de se sentir mais energético, ou está com vontade de estar precisando relaxar mais. Então, cada óleo é específico para um tipo de coisa. E aí imagina que os óleos estão todos espalhados por vários lugares da casa, e o olhinho, que é assim, são coisinhas assim, olha, bem pequenininhas, são coisinhas assim. Você pega aqui assim, só que facilmente se esconde, né, em algum lugar. Que é como se a casa estivesse escondendo de você. E aí o que acontece? Você não encontra aquele óleo específico que você queria ali. Ai, hoje vai ser muito bom se eu colocar um óleo, um ylang-ylang, né? Ylang-ylang, é ylang-ylang que se fala. Ylang-ylang, ou um patchouli, ou deixa eu ver um que eu amo assim, acho que é magnólia, tem até aqui. Melissa, nossa, eu sou apaixonada pelo Melissa. E aí eu tenho até aqui nas minhas coisinhas de spa, ele separado aqui assim, porque ele é aquele óleo que é maravilhoso. Melissa.
E aí eu falo, ai, eu vou querer tomar um banho com melissa, que vai ser maravilhoso com as flores. Ou imagina se eu não encontro as flores. Então isso vai gerar um estresse, eu já não vou daquele jeito, já não vou relaxar bem porque eu queria aquele. Então, para você evitar esse tipo de coisa, depois, imagina essas coisinhas todas acontecendo no seu dia a dia lá em casa. Sempre que você vai fazer uma coisa, some. Sempre que você vai fazer uma coisa, não dá certo. Sempre que vai fazer. Você está constantemente com isso assim acontecendo e você está se sentindo mal, nem sabe por que está se sentindo mal, porque você não liga, você não associa diretamente o seu mal-estar com essas coisinhas que vão acontecendo ao longo do dia. Ou quando você chega cansado em casa do trabalho, precisa de alguma coisa, de repente quer fazer uma massagem nos pés, alguma coisa. Cadê o creme para fazer a massagem nos pés? Aquele creme que é bom para os pés, entendeu? Então, nós vamos acabar com esse negócio aqui e aí você vai conseguir ter o controle da sua casa e sua casa vai ser a sua aliada. Então, o que mais que eu tenho aqui? Tem aqui um olhinho com canela, que é muito bom também para massagem. Tenho esfoliantes. Outra coisa também de spa são as velas. Aí tem assim, eu tenho aqui várias velas. Tem aqui muitas velas. Deixa eu afastar isso aqui um pouquinho. Que agora nós vamos começar a organizar, já que hoje é mão na massa. Vamos começar aqui. Molhinho. Vamos começar já a organizar. Tem aqui mais velas. Assim, mais velas, 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 velas. Mais velinhas. Aqui, olha. Eu vou deixar essas aqui para não ocupar tanto espaço. E esses... Agora eu vou ter que dar aqui um jeitinho. Que agora vamos para o próximo passo. O próximo passo é você começar a pegar um por um. Você vai pegar um por uma coisinha individualmente, cada uma. E aí você vai fazer o quê? Você vai começar a selecionar. Então você vai pegar uma por uma e aí você vai ficar apenas com aquelas que te traz alegria. Então, por exemplo, às vezes é muito difícil, uma das minhas maiores dificuldades no começo era identificar, pegar num objeto, numa coisa e olhar para ela. Tipo, isso aqui é uma escova de esfoliação, me traz alegria. Como assim, né? Como é que eu vou ver se uma escova de esfoliação me traz alegria? E aí é difícil identificar. Então, como é que você vai fazer da primeira vez, assim, logo que você estiver iniciando, se você nunca aplicou esse método ainda? Então, é você pegar uma coisa que você olha para ela, toda vez que você olha para ela, e você fica assim, ai, adoro essa coisa, tipo, isso aqui. E quais são essas coisas, né? Geralmente aquelas que, por exemplo, imagina aquela camiseta que ela já tá velhinha, surrada, pronta pra... Eu não vou dizer o que é, tipo, não, eu vou dizer, né? Tipo, pra você ter uma ideia do que é. Pronta pra fazer assim um paninho de limpeza, não vou pegar tão pesado, tá bom? Pra fazer assim um paninho de limpeza, ou pra ir pra reciclagem, não é nem pra doação, porque ela não está apta pra doação, é uma roupa, aquela camiseta surradinha, que você trouxe assim de uma viagem, que foi uma viagem super especial, e que você, quando coloca aquela camiseta, ela tá velha, ninguém acredita que você utiliza, que você usa, que você coloca aquela camiseta. E aí você tá lá, toda contente com aquela camiseta que você ama de paixão. Tipo isso. Então você vai pegar uma coisa, um dos exemplos é essa vela aqui, que essa vela aqui é uma vela do Buda Bar em Paris. Então eu amo essa vela. E aí, por exemplo, na parte de spa, aquilo que se eu fosse começar agora a selecionar a parte de spa, sem nunca ter passado por esse processo de escolher alguma coisa que me traz alegria, e aí eu começaria por algo assim, que é essa vela do Buda Bar de Paris, que aí eu olho para ela toda vez que eu olho para ela, inclusive essa vela. Eu nunca acendi, deixa eu ver. Ah, acendi, por acaso acho que acendi uma vez só, mas nunca mais. E eu já tenho há anos essa vela e eu deixo ela como objeto de decoração. Então, porque ela é tão especial para mim, eu gosto tanto, amo tanto,
que aí esse seria o objeto ideal para você começar, por exemplo, se fosse o teu caso, né? Aí você escolhe assim uma coisa que você ama de paixão, que você gosta sempre estar olhando para ela, e sempre que você vê, abre um sorriso, ai, que linda, que maravilhosa. Então é por aí que você deve começar, se você ainda não tem aí essa prática. E aí depois você vai começar a identificar, nem que seja uma faísquinha, e daí depois eu já posso pegar aqui a escova, né, de esfoliação. Essa escova de esfoliação, ela é muito útil, ela tem assim uma textura gostosa, e aí na hora que eu tô esfoliando ela não machuca a minha pele, ela é super macia, mas ao mesmo tempo acaba esfoliando. Então, você vai começar a buscar outras, por exemplo, a utilidade que ela tem para você e buscar alegria a partir daí. Então, eu já agora já consigo olhar para ela e falar, sim, ela me traz muita alegria, porque ela eu consigo fazer esfoliação com ela e sem ela, como é que seria a minha vida, né? Seria muito mais difícil esfoliar. Claro que eu tenho também outras coisas para, eu tenho aqui esfoliante, só que essa escova funciona de uma outra forma. Até aqui, para fazer aqui assim, olha, é muito melhor do que as minhas mãos, né? Então, agora vamos passar para o próximo passo, que é escolher o local para guardar todas essas coisas de spa. Então, como é que você deve escolher esse local, né? Você vai olhar mais ou menos para a quantidade de coisas que você tem de spa, porque aqui nesse momento você já fez toda a seleção, pegou um por um e ficou apenas com aqueles que te traz alegria. E aí você vai deixar separadinho aqueles que você vai descartar, vai deixar assim num cantinho, por exemplo, ou se você quiser colocar dentro de uma caixa para não ficar olhando para eles, porque depois é que você quando você finalizar esse processo, essa organização, aí é que você vai tratar dessas coisas, deixa isso para o fim. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar para a quantidade de coisas que você tem e vai escolher um local. Só que como os artigos de spa eles são assim diferentes, por exemplo, isso aqui, por exemplo, fica bom no banheiro, né, para utilizar no banheiro. Então, o que mais? Aqui, essa escova que ela tem que ser, ela funciona com sabão, né, molhada. Essa escova não, essa luva. Então, essa luva, essa máscara que geralmente eu utilizo no banheiro, esse aqui que eu utilizo no banho. Então, essas coisas eu posso deixar num localzinho específico do spa no banheiro. Então, se você tiver, agora o que eu aconselho você fazer? Por exemplo, se você tiver assim um local que você consiga, que tem espaço para fazer isso, você pode tornar num cantinho do spa. Não digo no banheiro, porque no banheiro alguma dessas coisas não ficaria assim muito bem no banheiro. Agora, se você tiver um espaço assim razoável no banheiro para você fazer o seu cantinho do spa, até porque algumas das coisas como esses três aqui, por exemplo, eles são utilizados no banheiro, né? E aí, mas se você tiver um outro local da casa em que você queira transformar assim, se você puder transformar num cantinho do spa, que é um cantinho assim para você estar lá relaxando, aí isso seria assim o ideal. E aí o que que você pode fazer? Você pode tornar esse local num local especial, num local propício para você relaxar. E aí como é que você faz isso? Você pode escolher, por exemplo, isso aqui é uma das coisas que não ficaria bem no banheiro, por exemplo, que é CDs. Essa caixinha aqui é feita de papel, então vai absorver a umidade do banheiro. Então, o ideal seria fazer um outro cantinho em outro lugar da casa que você possa, assim, de repente, você vai no banheiro, passa a sua máscara, né, lá no rosto, e você tem por exemplo, uma caixinha lá no banheiro só com coisinhas de spa, e aí você passa a máscara e depois você vai para um cantinho lá relaxar enquanto a máscara fica agindo, coloca lá um CDzinho, uma musiquinha, e aí você pode fazer o que mais nesse cantinho? Você pode, para tornar ele especial, né? Você pode, por exemplo, escolher algumas peças bonitas. Por exemplo, eu colocaria essa vela aqui e aí pode colocar assim algumas velas. Se você tiver assim uma poltrona ou de repente você não tem muito espaço, você quer fazer esse cantinho no seu quarto. Então você pode colocar lá na mesa da cabeceira uma vela ou no cantinho, se tiver um armário para fazer esse cantinho, você coloca lá e coloca os CDs, coloca velas. Pode ser assim uma vela pequenina, pode ser uma vela maior. E aí você vai decorando
E aí você pode decorar com coisas assim que remetam tranquilidade, que você se sinta tranquila, serena, porque esse é o objetivo dos artigos de spa, né? Deixar a gente mais bonita, deixar a gente mais relaxada, deixar a gente assim se sentindo bem, com bem-estar. Então, tudo que seja objetos de decoração, quer ver? Eu tenho aqui um, por exemplo, eu acho que a China, as medicinas orientais, tem tudo a ver com isso, né, que eu tô falando aqui. Então eu peguei aqui esse objeto aqui de decoração, que eu acho que ele ficaria bem legal, assim, num cantinho de spa. E aí, depois o quinto passo, o que que é? Nós vamos organizar por tipos de artigos. Agora sim é que a gente vai começar a colocar aí a mão na massa. Vamos lá. Vamos organizar. Tem aqui para começar a organizar, tem outras coisas. E aí nós vamos começar a organizar por tipo de artigos. Que é fazer a separação dos... Que aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, por exemplo, eu vou pegar aqui vela com vela. Aí eu vou fazer o quê? Um cantinho só com as velas. E aí eu tenho todas essas velas, que mais? Ver se tenho mais. Ah, tem essas aqui. Aí eu tenho aqui essas velas, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu posso... Tem aqui essas velas, o ideal é ficarem dentro do armário, então você arranja assim um espaço só para colocar as velas, porque aí sempre que você precisar de uma vela, por exemplo, às vezes a vela não é utilizada só para spa, só para relaxar, né? Ela pode ser utilizada também, imagina, para um jantar, você quer colocar na mesa, na mesa de jantar. Então, aí no caso do jantar, você teria que utilizar uma vela sem cheiro. E aí, no caso, eu tenho aqui essas velas aqui, que são sem cheiro. Só que aí não dá muito jeito aqui, assim, essas velas. Depois o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui assim, vou abrir aqui assim o pacote, e aí vou começar a pegar aqui assim as velas para utilizar. Então não fica assim, não é assim muito bonito, né? Não é assim muito prático até, porque aí fica... Depois elas vão começar a ficar soltas aqui, começar a se misturar com as outras coisas. Então, como é que a gente tem, como é que a gente organiza de forma prática? É a gente ter controle sobre as coisas, né? Não é a gente ter que ficar empurrando as outras coisas para pegar aquela que a gente quer. É a gente abrir uma gaveta ou abrir um armário e ir direto naquilo que a gente precisa. Você faz assim e o negócio aparece. Não é ficar procurando, ai, cadê aquela vela sem cheiro? Aí ela começa a se misturar com essas outras aqui que tem cheiro. Aí eu vou, ah, essa tem cheiro. Aí eu vou na outra. Ah, essa tem cheiro. Ah, essa tem cheiro. Aí eu vou pegando, pegando. Ai, cadê aquela que não tem cheiro? Entendeu? Aí você perdeu muito tempo. Você não tem praticidade na sua casa. Por isso que eu falo sempre para organizar de forma prática. E aí você vai procurando e aí é uma coisinha que começa ali no seu dia que você vai pegar uma coisa, você está preparando o jantar e aí você imagina que você vai preparar um jantar romântico. E aí você tem um horário para você estar pronta, para você estar linda, maravilhosa, para você organizar a mesa do jeito que você quer. Imagina se você vai pegar uma vela, não encontra, aí fica lá perdendo tempo. Imagina você vai pegar uma roupa, não encontra, aí fica lá perdendo tempo. Então, você, quando for o seu jantar romântico, você já vai estar lá assim, tipo, quase como se tivesse corrido uma maratona, já com, já transpirada, né? Então, isso não convém. E aí, a gente vai preparar aqui o local. Como é que a gente faz aqui para tornar isso aqui mais prático? A gente pode utilizar, por exemplo, os potes. Então, o que que eu vou fazer? Eu posso pegar aqui assim, como eu gosto das coisas organizadinhas, eu vou colocar assim bonitinho. Não sei se eu vou colocar muito, né? Que é pra... Vamos ver. Deixa eu ver que agora eu tava pegando as outras com cheiro, só para confirmar para não ir aqui uma para errado. No lugar errado. Ah, eu acho que ela pode ficar assim,
Assim mesmo, né? Vamos ver. Depois, se eu não gostar, eu mudo. Aí você faz do jeito que você gosta, que é do jeito que você acha bonito. Porque talvez assim, até o bagunçadinho fica bonito, do que assim, tão arrumadinho, tão certinho. Vamos lá ver. Essa ficou viradinha pra fora, eu coloco assim. E aí... Aí eu vou ter que arranjar outros potes para colocar o resto. Ou então pode ser, por exemplo, eu não gosto desse efeito que tá fazendo aqui assim, eu acho que não fica bonito assim as velas aqui, né? Aí o que que eu posso fazer? Também posso fazer assim, ó. Olha, tá vendo? Aqui as velas já ficaram mais bonitinhas. Então você vai escolhendo aquilo do jeito que vai te dar praticidade e que também vai deixar a sua casa assim linda, sua casa assim bonita. Você vai fazer as suas coisas, aquelas coisas que você faz geralmente, você vai fazer de forma assim mais gostosa, mais prazerosa. Por quê? Todas as coisas estão organizadas assim de uma forma prática e não só prática, também bonita. Então você vai começar a ver as coisas assim mas assim, aí você vai ter até mais vontade de usar, porque imagina que você vai fazer seu momento relax e você tem pouco tempo para fazer. Tem 15 minutos para fazer um momento relax. Se você tiver que ficar procurando as coisas, você vai perder esses 15 minutos. Falar assim, ai, era bom se eu pudesse dar assim uma relaxadinha antes de fazer alguma coisa. Imagina que você vai estudar e você precisava dar uma relaxada antes. Tem 15 minutos, que você tem um compromisso com alguém, de repente precisava relaxar antes, 15 minutos. Aí você consegue rapidamente, imagina, eu sei exatamente onde é que está aqui a minha almofadinha. Aí eu posso pingar aqui umas gotas de óleos essenciais e posso fazer aqui assim um calorzinho aqui assim e ficar lá. O tempo que eu demoro para aquecer essa almofadinha são menos de 2 minutos. Então, ou seja, eu vou ter, imagina que eu vou ter mais uns 10 ou mais uns 12 minutos para ficar lá relaxando assim, até pegar, aquecer, ir pro local e deitar. Então eu fico lá uns 10, 12 minutos ali relaxando e tal. Não perdi aquele momento, aproveitei aqueles 15 minutos que eu tinha disponível. Então tudo isso vai facilitar a tua vida, vai facilitar, vai tornar a tua rotina mais prazerosa, mais gostosa. E aí, uma outra coisa aqui também, por exemplo, falando de praticidade, né? Como é que você pode tornar aqui assim mais prático? Olha, eu até deixei aqui assim um saquinho com uma presilhinha, que era para mostrar assim que isso aqui não é assim muito prático. E aí depois eu não gosto muito, eu acho que tá aqui desvalorizado assim nesse saquinho, não fica assim muito legal, né? Então, já que a gente quer tornar o nosso cantinho do spa, ou as coisinhas do spa assim, ficar bem prática e bonita, o que eu posso fazer? Posso colocar, tem aqui um potinho, e esse potinho tem aqui até uma tampinha em madeira que combina com palo santo, né? Que é em madeira, uma madeira. São pedaços de madeira. E aí eu vou pegar aqui e vou colocar. E aí olha só que lindo que ficou. Uma coisa tão simples quanto essa. Olha só, aí eu vou pegar aqui, olha, eu não preciso abrir o saco, depois fechar o saco, depois tirar, sabe? Eu só faço isso aqui e tiro. Olha, o outro tinha até ficado do lado de fora. Que eu tinha colocado aqui 2 aqui em cima. Deixa eu ver se eu acho. Sumiram. Ah, tá aqui. Estão aqui. Então eu colocava assim 2, né? Aqui em cima, olha. Eu posso até colocar esse aqui que já tá utilizado. Também posso deixar aqui dentro, porque eu consigo... Ah, não, esse aqui não. Melhor não, que senão suja os outros. Então eu coloco esse outro aqui que serve de base para esse, assim. Eu coloco aqui dentro. Depois eu pego. E aí eu só deixo esse aqui do lado de fora. E aí você vai começando a... Se você tiver assim um cantinho do spa, vamos lá fazer a... Vamos fazer aqui assim uma simulaçãozinha. Se tivesse um cantinho do spa.
o ideal é deixar o mínimo de coisas possíveis do lado de fora. Porque se você achar que vai ter mais praticidade na hora de pegar as coisas, que é a falsa praticidade, deixar mais coisas assim em cima da bancada, em cima de um armário, quanto mais coisas você deixa lá, mais tempo e mais vezes tem que se limpar aquelas coisas. E aí perde tempo. Se não é você que limpa, a pessoa que limpa vai ter que estar constantemente lá limpando aquelas coisinhas. Então, deixa guardado o máximo de coisas possíveis. E o que, que você vai deixar exposto? O que, que você vai deixar do lado de fora? Até porque se você deixa muita coisa, aí acaba não se tornando mais, não sendo mais bonito e acaba tornando confuso. Por mais que você arrume, acaba ficando sempre dando aquela sensação de que tá bagunçado. Então você tira tudo, faz a limpa na bancada, faz a limpa em cima do armário, fica sem nada. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar, por exemplo, a minha vela. Outra coisa que fica bem em cima, que dá muito jeito, é aqui assim. Por exemplo, um difusor que fica já preparadinho aqui, eu só abro ele, coloco aqui as gotinhas coloco a água, as gotinhas de óleo essencial que eu quero e aí coloco ele para funcionar. E aí eu posso deixar o que também? Os meus CDs. Na verdade, esses CDs aqui, hoje em dia a gente já tem muita coisa assim, já tá tudo no digital, né? Só que esses, como são os meus xodozinhos, esses dois CDs, esse aqui que é do Buda Bar, né? Que eu amo, olha, tem tudo a ver aqui, a velhinha dele aqui. Esse aqui foi o meu primeiro CD do Buda Bar que eu já tenho há... eu acho que eu já tenho esse CD há uns 20 anos, gente. E aí, esse aqui que foi quando eu fui pra Ibiza, que foi um CD que eu comprei lá em Ibiza, que eu amo, que é assim, super gostoso para relaxar. Então, esses dois aqui são os meus prediletos. Mas eu posso colocar também no celular, por exemplo, e colocar na caixa, ligar com a caixa de som. Hoje em dia a gente praticamente não utiliza CDs, né? Tá tudo mais no digital. Só que aí eles têm um simbolismo muito grande para mim, que esse aqui foi da viagem, esse aqui foi o meu primeiro CD do Buda Bar. Então é algo assim que me deixa assim com um bem-estar muito grande. Então essa é uma coisa que eu posso escolher para colocar no meu cantinho do spa. Deixa aqui assim os dois CDs. O que mais que eu posso fazer? Outra coisa que você pode fazer no teu cantinho de spa para você deixar ele lindo e maravilhoso é, que eu amo de paixão, colocar umas flores. Eu amo orquídeas. Então, você pode colocar assim no seu cantinho do spa, uma orquídea, colocar assim uma flor da sua preferência, ou pode ser até, por exemplo, um jarro com flores. E aí, porque a ideia do cantinho do spa é o quê? É você se sentir bem, é você relaxar. Então você vai sempre pensando nisso, com aquelas coisas que, claro que todas essas coisas que você ficou são aquelas coisas que te trazem alegria, mas sempre tem aquelas coisas que trazem mais alegria ainda, que é aquelas que deixam você assim, ai, super feliz, que é, por exemplo, essa vela que eu falei. Então eu vou deixar ela exposta, eu vou dar, quando eu deixo assim tudo sem aquela confusão, sem um monte de coisas, o que que eu faço? Eu estou dando protagonismo para as coisas que eu amo de paixão. Isso aqui é por ser mais prático, só que eu também gosto dele. Ele traz muita alegria, eu acho ele muito bonito. E eu acho que combina aqui com esse ambiente aqui, esse ambiente assim, e até ele é assim castanho, essa capa do CD também tá. Então as coisas estão assim combinando. Um outro truquezinho de decoração, na verdade, é sempre objetos de três. Então, eu posso assim dar assim uma brincada. Não significa que tenha que ter três velas iguais, três objetos iguais. Pode ser assim, por exemplo, esse aqui na verdade são quatro, né? Mas eles estão formando três volumes. Então, quando você forma assim três volumes, você tem assim uma harmonia assim mais quando você bate o olho e parece que faz sentido. Então, esse é um truquezinho que é a regra de três da decoração. Fica aí a dica, hein? E aí, outra coisa também de praticidade, né? Já que é pra gente organizar com praticidade, vou mostrar aqui os óleos essenciais. Tem aqui. Como é que eles estão organizados? Primeiro, eu coloquei assim nesses organizadores, por quê?
eu posso movimentar, ele está dentro de uma gaveta. Eu, inclusive, até trouxe aqui e movimentaram bastante, olha. Esse aqui movimenta um pouquinho, porque tem um espacinho aqui, que esses aqui são mais estreitos. Mas aí, vocês conseguem ver, ó, tá vendo? Ele praticamente, eu consigo ver todos os rótulos. E aí, como é que é uma outra forma prática também que como eu tenho muitos óleos essenciais, quando eu quero um específico, como é que eu consigo encontrar ele rapidamente? Primeiro, que eu consigo chegar aqui e pegar nele sem precisar ficar procurando e mexendo nos outros. Depois, o segundo truque é colocar por ordem alfabética. Como eu tenho muitos, aí eu coloquei por ordem alfabética. Geralmente eu coloco, a maioria das coisas eu coloco por ordem alfabética quando é possível. Quando tem um nome, eu coloco por ordem alfabética, mesmo que seja pouca quantidade, porque já é um hábito meu. Mas geralmente quando tem muitas coisas que dá para você identificar pelo nome, aí convém colocar em ordem alfabética. Por quê? Você não vai perder tempo. Se for um óleo com a letra Z, você não vai ficar olhando por todos eles. Imagina se eu tivesse que... Olha só. Todos esses. E... a louca dos olhos. Olha só. Se eu tivesse que procurar um óleo específico no meio desses todos. Por exemplo, esse óleo aqui, eu trouxe os óleos para spa, mas esses óleos eles servem para muitas outras coisas, inclusive para culinária. Só que assim, se são óleos essenciais, eles estão todos juntos, porque eu já fiz uma experiência, por exemplo, os que servem para culinária, deixar na cozinha. Só que aí não ficou assim muito prático, porque às vezes eles também servem para outras coisas. Um que serve para, por exemplo, o Wild Orange, que é o laranja selvagem. Ele serve para colocar na comida e ele também serve, por exemplo, eu gosto muito de utilizar no difusor e também ele serve para limpeza, que deixa um aroma gostoso, é citrino, ele purifica, como o limão também. Então, às vezes precisava para uma coisa, às vezes precisava para outra. Então, ficava ali, não tinha assim muito sentido. Aí eu coloquei todos juntos. Eu tô constantemente fazendo experiência, vendo a melhor forma que funciona, até porque a gente tem assim, que nem teve uma fase que eu nunca tive óleos essenciais. Eu conheci os óleos essenciais há uns, acho que há uns, quantos anos, gente? Uns 3 anos, será? Uns 3 anos, já tenho tudo isso, né? Aí eu fui comprando aos pouquinhos, que é uma das minhas paixões são os óleos essenciais. Por exemplo, um óleo essencial que eu utilizo às vezes, que é para cólicas. Então, imagina se eu tô com cólica e aí eu quero procurar óleo essencial, não encontro, começo a procurar em todo lado, não encontro. Então, eu já tô com cólica. Aí o que eu vou fazer? Eu, ao invés de tentar ir pelos meios naturais, tal, eu já vou logo pro remédio, porque não encontro óleo essencial para me ajudar na cólica. Então, eu consigo fazer aquilo, não aquilo que eu encontro em casa quando eu encontrar, mas sim fazer aquilo que eu quero exatamente na hora que eu quero. É ter o controle sobre a casa, é você conseguir fazer aquilo que quer e conseguir decidir, tipo, por exemplo, eu quero fazer isso e isso acontece, não é eu quero fazer isso, ai, mas vou lá no encontro, ai, mas vou lá e não sei onde é que tá, ai, mas vou lá e achava que estava ali e não estava. Então você vai ter certeza absoluta onde é que as coisas estão. Aí você deixa todos os óleos essenciais juntos. Se for possível, no seu cantinho de spa, que aí está relacionado com o spa, e aí também pode deixar eles. Mas aí o que, que você faz? Você coloca, como eu mostrei aqui, vela com vela, você coloca um cantinho só com as velas, depois outro cantinho só no mesmo local, só com os óleos, depois você vai no outro, coloca só as escovas, depois você vai. O que mais? O que mais que a gente pode fazer? Agora eu vou tirar estes. Aqui. O que mais que você pode fazer? Deixa eu ver. Tem aqui, por exemplo, esses sais, né? Aí, se tiver mais sais ou mais tipos de sais, se você compra já aqueles prontos, você pode colocar os sais com sais. E aí uma outra coisa assim super prática é, por exemplo, deixa eu ver aqui. Como é que eu posso fazer aqui uma organização?
tenho aqui, deixa eu ver se vai dar. Tem aqui essa caixa de acrílico. Quando você utiliza organizadores, o que você pode fazer? Você pode utilizar, imagina que a tua gaveta, quando você coloca na vertical, você ocupa melhor os espaços. Você acaba por ganhar mais espaço naquela gaveta, por exemplo, porque você está colocando na vertical. Agora imagina se você, só que tem que ter assim um organizador que é para na hora que você abrir a gaveta, ele tá assim controlado para não, acho que ficaria melhor esse aqui, por exemplo. Esse aqui. Esse tá assim. Se você consegue deixar na vertical, aí quando você abre, vai para lá e para cá a gaveta, ó. Assim, tá vendo? Olha esse movimento. Para eles, quer dizer, não, eu fui muito agressiva agora, né? Tava quase um terremoto aqui. Então, se você faz assim, esse movimento assim, ó, ele movimenta um pouquinho e não cai. Porque isso que é a praticidade. Quando você movimenta, utiliza as coisas no dia a dia e ele fica do mesmo jeito. Então, imagina que você não tem assim uma gaveta tão alta. O que você pode fazer? Você, ao invés de deixar assim, desse jeito, deitado, que ele vai ocupar mais espaço, você consegue colocar mais se você fizer assim. Olha. Esse aqui, ele é maiorzinho, ele pode ficar assim. Olha só como é que ficou. Então, ele tá aqui assim na vertical. Eu consigo chegar nesse aqui, pegar. Esses aqui tombaram, por acaso, né? Mas você consegue facilmente colocar ele de volta aqui no lugar. Ó, tá vendo? Sem precisar ficar procurando. Aqui você olha e já sabe. Eu sei que esse é de chocolate, porque já consigo ver aqui os chocolates. E eu sei que esse aqui é de rosas, porque eu consigo ver aqui um pedacinho da rosa. Então, eu já sei quais é que são. E aí, agora eu vou mostrar uma outra coisa, que é para você deixar assim, por exemplo, o seu sais mais apelativo. Aqui, tem aqui. Imagina que você é como eu, compra assim um sais, que eu gosto de comprar os sais e ser eu própria preparar como eu tenho óleos essenciais. Eu comprei aqui umas flores secas. Então, o que eu faço com ele? Eu tenho aqui um pote. Eu não recomendo, esse pote aqui é de vidro. Eu não recomendo que seja um pote de vidro, porque os sais a gente utiliza na banheira. Se isso aqui cai e quebra, por exemplo, no banheiro, que é um local onde você anda descalço, ou se cai dentro da banheira e aí quebra o pote, aí você já vai perder o seu banho, né? Então, o ideal é que seja, eu vou fazer agora aqui assim nesse, só para vocês verem como é que é. E aí, tô dando aqui uma receitinha hoje, hein? E aí vocês fazem depois com por exemplo, um pote assim bonito, que seja assim, tipo um gênero que parece um acrílico, que é aquele plástico assim mais transparente, sabe? Assim, mais grosso. E aí vai dar um efeito assim, vai dar o mesmo efeito que o de vidro, porque o acrílico ele imita muito bem o vidro, né? E aí só o único cuidado que você tem que ter é não colocar citrinos no plástico, porque o citrino ele corrói o plástico e aí ele vai começar a ficar todo baço e aí vai começar a ficar todo feio o seu pote. Então você não pode fazer a não ser se for potes menores assim. Aí, por exemplo, um potinho desse aqui assim, aí daria para colocar sais aqui assim dentro e deixar preparado os sais, porque isso aqui dificilmente iria quebrar no banheiro, né? Porque eu tenho mais controle do que uma coisa dessas assim que é grande. Então, vamos lá preparar. Se você quiser preparar um de citrinos, só nesse caso. Porque quando a gente fala em relaxar, quando a gente pega assim um saco desse, assim, não é assim muito prazeroso, muito gostoso, né? Pegar assim um saco e abrir assim dessa forma. Então, se a gente prepara ele já, olha, coloco aqui, pego aqui umas florzinhas, jogo aqui. E aí, eu vou escolher aqueles óleos que eu mais gosto, assim, na hora de relaxar, porque eu vou preparar, assim, um pote inteiro. Então, quais são os óleos que eu gosto mais? Eu gosto de óleo, assim, amadeirado, gosto muito do ylang ylang, que são flores. Então, eu vou escolher aqui, e também gosto muito de um de palma rosa.
Eu vou escolher 3. Tá vendo? Eu falei em 3 olhos e eu consegui pegar em segundos. Se você quiser, depois se você assistir esse vídeo, aí você pode voltar aqui e ver quantos segundos é que eu demorei para pegar 3 olhos. No meio de nem sei quantos olhos eu tenho, acho que eu tenho uns 60, não tenho certeza. Só chutei assim por alto. No meio de 60 eu consegui pegar em segundos. Eu acho que nem um minuto demorou para eu conseguir pegar esses olhos aqui. Então, para você ver a praticidade que se tem. Aí eu vou colocar aqui uma gotinha. Eu geralmente utilizo um pacote desse inteiro ou metade do pacote. Por isso, para mim, tem que ser assim um pote gigante. Aí eu vou pôr uma gotinha de cada. Que esse aqui é o amadeirado que eu quero, patchouli, que eu gosto muito. Uma gotinha. E esse de rosas, que não é... Ah, caíram 2. Palma rosa. Muito bom. E aí eu coloco mais. Mais florzinhas. Aí depois eu continuo fazendo, só pra... Que aí vocês... eu vou fazer já. Vou fazer já rapidinho, que aí assim já fica pronto aqui, vocês vão ver o efeito que dá. Que aí já vai ficar aqui prontinho o meu sais de banho. Prontinho para ir tomar assim um banho relaxante, gostoso. Ah, até vocês estão ficando com vontade aí, né? De tomar assim um banho de sais. Ficou até um formato assim bonito. Até formou aqui um... Deixa eu ver. Olha, até formou aqui assim uma coisa assim, tipo com... Mas o que eu posso fazer? Eu posso misturar e deixar assim as flores. E aí fica assim o meu pote de sais, lindo, maravilhoso. E aí eu posso, o que eu posso fazer? Eu posso colocar dentro do armário, e aí quando eu abro o armário, uma das surpresas com esse método, quando eu comecei a fazer esse método, era que a gente não precisa deixar os objetos que a gente mais gosta, ou aquelas coisas que são lindas, maravilhosas, expostas. A gente não precisa deixar um monte de coisas expostas. A gente pode deixar coisas bonitas também, objetos de decoração, inclusive, dentro dos armários. E aí, quando você abre uma gaveta, quando você abre um armário, você se depara assim com uma coisa bonita. Imagina, você abre assim um armário e aí vê aqui assim esse pote de sais. Aí você vai pegar até uma outra coisa, mas de repente você olha para ele assim e fala: nossa, que bonito, que lindo, né? Então, você não precisa ter tudo ali à vista, tudo ali à mostra. Você pode colocar dentro das gavetas, dentro dos armários, e aí ir se deliciando. Eu costumo dizer que é se deliciar assim ao longo do dia, porque isso vai fazer com que o seu dia fique mais gostoso, seu dia fique mais prazeroso. Qualquer coisa que você vai pegar, qualquer coisa que você vai fazer, de repente você vai ver uma coisa que você já nem lembrava mais, ou até, por exemplo, você quer uma fotografia que você adora de momento, ou com as pessoas que você ama, que você gosta muito, ou em locais assim que são lindos, maravilhosos, que você já esteve. Então, de repente, você pode deixar uma fotografia dentro de uma gaveta, ou dentro de um armário, ou dentro de um livro, para te surpreender ao longo do dia, que esse tipo de coisas assim fazem toda a diferença. O tema de hoje é sobre como controlar as coisas e tornar a casa na sua aliada, né? Só que como deixar de ser escrava da casa e tornar ela na sua aliada. Só que uma coisa vai puxando a outra. Eu sempre gosto de trazer aqui coisas que te acrescentam assim no seu dia a dia, que tornam o seu dia mais gostoso, porque afinal o que a gente faz, né, nessa vida? A gente vai à procura da felicidade, a gente está constantemente fazendo coisas para a felicidade.
Então, essa foi a nossa live de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo gigante e até a próxima!